Algumas vezes a gente vai chegar para uma determinada pessoa que teve comportamentos invasivos e desrespeitosos. A gente vai dizer, olha, eu não gostei disso que você falou, eu achei desrespeitoso. E essas pessoas, elas vão contra-argumentar. Elas vão justificar, elas vão transferir para você a responsabilidade do que aconteceu. Elas vão tentar te convencer que o que elas falaram não foi nada demais e que o problema está na forma que você interpretou ou no olhar que você teve para com isso que aconteceu. Essas pessoas, elas só fazem isso porque elas estão confortáveis e à vontade para nos tratarem de uma determinada forma. E mesmo que elas digam, olha, eu falei isso pensando no seu bem, falei para te ajudar, você logo fica irritada com qualquer coisa. Essa fala não cabe a elas. Não existe um lugar de fala para elas dizerem isso, porque quando você fala de você, por exemplo, eu me ofendi com o que você falou, você está falando de você. E você tem propriedade absoluta em relação à forma que você se sente. Você não está falando do outro, você está falando de você. Você está falando dos teus sentimentos, das tuas emoções, da forma que você se sentiu. Então, se isso acontece na sua vida com frequência, ou se por acaso vier a acontecer, e tentarem te fazer acreditar que você é a pessoa que, nossa, você parece que é feita de cristal, né? Não pode falar nada pra você. Não. O ponto é, por você ter propriedade sobre os teus sentimentos, as tuas emoções, você define os limites. Você comunica para o outro, olha, eu não gostei e não cabe essa sua fala de que eu sou feita de cristal, ou seja lá o que for, porque eu tô falando de mim, e eu estou falando como eu me sinto, e o que eu não quero que volte a acontecer. O que você pensa, o que o outro pensa no caso, que você é feita de cristal, que você se irrita por qualquer coisa, isso não é problema seu. Que pense o que quiser. O ponto é, eu não quero que você volte a fazer isso. Eu não quero que você volte a me tratar dessa forma. Eu não quero que você volte a falar do meu corpo. Eu não quero que você grite comigo. Eu não vou aceitar. É muito mais de que eu não quero. Eu não vou aceitar. E não importa o que você pense sobre mim. O outro, no caso. Você está falando sobre você. Você tem total autoridade para comunicar ao outro o que está indo no teu universo particular. É que muitas pessoas realmente não têm bom senso. Eu diria que a maioria não está aberta a feedback, né? A maioria não está aberta. Então, você vai se posicionar, você vai definir limites, e se esses limites não forem respeitados, você vai pensar nas consequências. As consequências, elas nunca são agressões. Você não entra na mesma atmosfera, você não desce o seu nível. Você não baixa o nível. As consequências é como você vai lidar com esse comportamento alheio, caso ele volte a acontecer. Que, inclusive, uma das possibilidades é você encerrar o relacionamento, dependendo de quem for a pessoa. Não há espaço para permanecermos onde não somos respeitados. Isso parece difícil para a maioria das pessoas. Elas têm uma dificuldade em entender isso. Não há espaço para permanecermos onde não somos respeitados. Pense nisso.